que diz: bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Macarioi, ou Macarios, como alguém diria, que até nome próprio, né? Macário. Mas esta é a palavra grega que traduz bem-aventurado, que também poderíamos entender como feliz, feliz o pobre de espírito, ou abençoado aquele que é pobre de espírito, ou elogiável aquele que é pobre de espírito. Então, essa expressão bem-aventurado ou feliz, de alguma maneira, essa expressão ela transmite a ideia de um tipo de realização, logicamente, em Cristo, uma realização espiritual, um sentido de plenitude, um sentido de felicidade, um sentido de algo completo. Essa bem-aventurado. E diz: bem-aventurado o pobre do espírito. Mas é interessante que ao mesmo tempo, essa expressão ela parece uma contradição. Por um lado, nos fala de ser bem-aventurado, de ser felizes, de ser completos, de ser plenos no Senhor. E, ao mesmo tempo, diz que para ser assim, temos que ser pobres em espírito. É curioso, mas, na realidade, essa expressão pobre em espírito, que traduz a palavra ptokoi, não? Que é pobres, que também poderia significar pobreza material, pobreza quanto a recurso, mas também ela tem um sentido figurativo, a pobreza, nesse caso. E é interessante que, detrás dessa expressão pobres de espírito, encerra justamente uma grande riqueza. Essa é a parte paradóxica desse texto. Encerra uma grande riqueza essa pobreza espiritual, não? Porque essa pobreza, o que o texto está nos querendo dizer, está nos referindo àquela pessoa que ela é consciente da sua insignificância espiritual. É aquela pessoa que se considera pequena, se considera o menor em Cristo, frente aos seus irmãos. E, curiosamente, é aquele que sente uma necessidade permanente de Cristo na sua vida. Aquela pessoa que está consciente também da sua dependência constante de Cristo para poder seguir avançando na vida espiritual, né? Curiosamente, esses são os ricos na fé. Esses são justamente os ricos espiritualmente falando, e, ao mesmo tempo, pobres deste mundo. Agora, quando fala pobres deste mundo, não está necessariamente, ainda que muitas vezes no Evangelho se faz referência à conexão do Evangelho com as pessoas que são pobres física e materialmente também, faz muita referência nos Evangelhos a isso, mas aqui, quando fala dessa pobreza em relação a este mundo, não está falando de pobreza no sentido material, senão está falando de uma pessoa que ela é desprendida, ela é uma pessoa que ela não valoriza as coisas deste mundo por sobre esta dependência que ela tem do Senhor. A sua condição, depois que foi impactado pela revelação de Cristo na sua vida, essa pessoa ela descobre sobrenaturalmente o pequeno que ela é, o insignificante que ela é frente à grandeza, o poder e a majestade, a santidade de Deus. Então, é quase impossível que esta reação não seja produzida quando essa pessoa é confrontada com Cristo, quando Cristo é manifestado, é revelado na vida dela. Então, a pessoa, quando ela descobre isso, aquilo é algo tão poderoso, aquilo provoca uma transformação tão gloriosa na vida, que aquela pessoa, aquilo se converte numa obsessão santa, uma obsessão gloriosa, de seguir naquela condição quebrada, aquela condição insignificante,
mas constantemente contemplando a glória e a santidade e a grandeza de Cristo. Então, é interessante, agora, é interessante que esse é o impacto que provoca na vida daquela pessoa que é confrontada com o Senhor. Ela toma consciência de que ela é, de alguma forma, que ela é ninguém. Ela toma consciência de alguma maneira que ela é nada. E a razão, queridos, que o Espírito provoca esta consciência na pessoa que é confrontada com Cristo é para que aquela pessoa também entenda que Cristo tenha que ser tudo na sua vida. Que Cristo tenha que permear tudo. Que Cristo tenha que ser a razão de ser de tudo na vida daquela pessoa. Então, tudo que passa na vida, todas as demais coisas, vão a um segundo, terceiro, quarto, quinto plano na vida daquela pessoa. E aquela pessoa é chamada àquela experiência, não somente como algo, como se diz, como um ritual de iniciação. Não somente para que tenha um primeiro impacto, senão para que ela possa permanecer naquela convicção, permanecer naquela revelação, permanecer naquela visão que recebeu ao ser confrontada com o Senhor. Então, ela toma consciência que ela é ninguém, que ela é nada. Ela toma consciência que ela nunca teve nada nessa vida. Querido, é tão importante chegar também a esse ponto. Tomar consciência que nunca tivemos nada que fosse nosso. Que não temos coisa alguma que seja nosso. E que jamais teremos coisa alguma que seja nosso. Pela razão simples e gloriosa que Cristo é o Senhor. Descobrimos agora empiricamente, descobrimos agora em forma sobrenatural o que significa que Cristo é o Senhor. Bem-aventurado. Feliz aquele que descobre isso. Feliz aquele que recebe esse entendimento, porque a grande maioria das pessoas nesse planeta jamais entenderão isso, queridos. Disse, feliz aquele, porque deles é o reino dos céus. É interessante que Jesus é que está falando isso, ok? Porque deles é o reino dos céus. Aqui Jesus está transmitindo como ele concebe. Como é aquele tipo de pessoas que ele concebe que é habitante do reino dos céus. E quando, evidentemente, falamos do reino dos céus, não estamos falando somente de uma realidade futura gloriosa. Estamos falando também de uma realidade presente. O reino dos céus já é uma realidade hoje, para aqueles que já estão em Cristo. Nós já somos parte do reino dos céus e não somente estamos vivendo uma vida compartilhada com o reino dos céus e o reino desta terra. Não. Somos do reino dos céus já. E somos regidos pelas normas, as leis, a ética, os códigos que são do reino de Deus, desde já. Então, Jesus fala que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Este reino dos céus é uma realidade presente, queridos, e será, como já sabemos, uma realidade gloriosa também no futuro. É uma realidade gloriosa no futuro. Vemos os exemplos de Jesus. Quero ler outro texto que faz uma referência a isso, também em Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20. Do versículo 26 ao 28, aqui nos está falando de uma situação bem interessante que aconteceu, onde a mãe do Tiago e João, não, os discípulos de Cristo, tinha pedido para Jesus, porque tanto Tiago como João, cada um sentasse na glória, uma à direita e outra à esquerda de Jesus, lá na eternidade. Claro, Jesus dizendo, esse povo não está sabendo, não tem ideia do que está pedindo, não. Ademais, é meu pai quem decide esse tipo de coisa. Mas Jesus, percebendo qual é a situação ali, ele fala o seguinte, a partir do versículo 26. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo.
Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como vocês já sabem, durante esse tempo, aos domingos na noite, eu estou dando treinamento para um grupo de irmãos que estão dentro dos coordenadores, mas também oito colaboradores mais que estão no processo de treinamento e formação com eles. Estado compartilhando muito sobre o que é a igreja, como funciona a igreja, tudo isso. Entre eles, justamente, a última vez, eu tenho compartilhado muito sobre esse termo bíblico, diaconia. Esse texto que acabamos de ler, o versículo 28, parafraseando, tocando uma palavra no grego, está dizendo: o Filho do Homem não veio para ser diaconizado, senão para diaconizar e dar sua vida em resgate por muitos. Essa expressão que Jesus está dizendo, por um lado, nós podemos entender que Jesus foi o primeiro diácono. Entendendo que a palavra diácono é uma palavra netamente grega, queridos. Não é uma palavra necessariamente portuguesa, é uma palavra grega, diácono. E essa palavra, ao mesmo tempo, ela é traduzida ao latim, o sinônimo real, textual do latim dessa palavra é ministro. Diácono significa exatamente ministro, que também significa exatamente na nossa língua a palavra servo. Mas sempre que eu tenho compartilhado sobre isso, eu me detenho na expressão ministro. Por quê? A palavra ministro, ela tem raiz latina. E ela tem um significado muito interessante. Significa aquele que é menos. Aquele que é menos. Aquele que é o menor. Esse é o ministro. E é exatamente a ideia que Jesus está transmitindo aqui em Mateus 20, versículo 26 a 28. Aquele que queira ser o maior entre vós será o menor. Aquele que queira ser o primeiro será o servo de todos. E Jesus, com isso, está transmitindo para os discípulos qual é o espírito com o qual ele veio e qual é o espírito com o qual ele espera que tenham, melhor dito, aqueles que estão com ele. Aqueles que são redimidos, aqueles que têm o mesmo espírito de Cristo, devem ter exatamente esse mesmo espírito de Jesus. O espírito do diácono, o espírito do servo, o espírito daquele que se considera menos. Mas especialmente, queridos, especialmente diante de Deus, especialmente diante da obra de Cristo. E também, consequentemente, também frente uns aos outros, frente ao nosso irmão, frente à igreja, frente a cada redimido. Esse é o espírito que sempre, repetidamente, Cristo tem transmitido para aqueles que são habitantes do reino dos céus. Esse é o espírito, essa é a atitude dos habitantes do reino dos céus, seja no presente ou seja na glória eterna. É o espírito que Cristo, repito, há transmitido em forma insistente aos seus seguidores. É interessante que lá em Mateus 11, 29, também, ele faz menção disso, quando fala sobre levai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, disse. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. Porque essa pobreza de espírito, queridos, se refere exatamente a isso. Um espírito humilde, um espírito manso. Disso se trata. Quando este ministério começou, são quase 30 anos atrás, lá no Chile, Deus me deu uma palavra com respeito à unção que estava conectada ao chamado nosso como ministério. A unção que vinha sustentando o foco que Deus nos estava dando como ministério. Temos uma carência enorme ministerialmente, em muito sentido. Não, eu sonho algum dia a gente possa ter aí, né, Haroldo, não sei, uma equipe de adoração profética e uma coisa assim bonita, bem montada, né? Isso não quita o fato de que a unção
ela é presente agora. E esperamos que siga sendo presente no futuro também. Não, que tenhamos outras expressões ministeriais entre nós, evangelistas que possam, gente preparada, não, para ser como evangelista, que tenhamos acesso aos meios de comunicação, para que esse evangelho que Deus tem entregado na nossa vida possa ser realmente transmitido e espalhado o máximo possível. Somos muito carentes, mas sim temos, Deus nos deu uma unção ministerial que está conectada, insisto, ao chamado que nos deu, que tem que ver justamente com a área do ensino. E, queridos, eu tenho que admitir para vocês que Deus nos tem entregado isso em forma sobrenatural. Ao ponto de que teríamos que dizer, eu e os companheiros meus que estão comigo desde o Chile, o próprio Tiago, teríamos que admitir aquilo que o apóstolo Paulo em algum momento falou, que o evangelho que recebemos não nos foi ensinado por homem algum. O apóstolo Paulo falou isso em algum momento, senão que ele recebeu do Senhor. E eu posso admitir hoje, eu dou testemunho, eu dou fé disso, de que Deus nos tem entregado esse evangelho também, do Senhor, diretamente. Por causa do chamado e a unção que nós temos dado, não temos recebido de homens necessariamente. Não quer dizer que não tenhamos sido abençoados por outros. Claro que sim, temos que sido. Mas prioritariamente, fundamentalmente, nós temos recebido isso do Senhor. Então, dentro desta unção que Deus nos deu com o ministério, eu me lembro, e até hoje me segue, assim como uma campainha soando permanentemente para mim, da parte de Deus. Essa unção, ela tem 3 colunas. E Deus, no momento, falou comigo sobre essas 3 colunas, que teriam que seguir, ser como a marca, teria que ser como a evidência da unção que está no ministério. A primeira dessas colunas se diz o seguinte, que esse ministério deveria ser reconhecido por vidas quebrantadas. Vidas quebrantadas. Queridos, durante todos esses anos, eu tenho entendido que ter vidas quebrantadas deve ser a primeira evidência de uma pessoa que foi confrontada com a revelação do Cristo crucificado. A revelação do Cristo crucificado deve, como primeira prioridade, trazer quebrantamento. Quebrantar as estruturas daquela pessoa. Desmoronar as estruturas mentais, os paradigmas, as crenças, as ideias daquela pessoa. E realmente jogar aquela pessoa, se podemos dizer assim, de forma figurativa, no chão. Que é ao ponto que aquela pessoa ela seja transformada em um nada mesmo. A revelação da cruz do Calvário. A pessoa é confrontada com a sua própria realidade, que nós temos já proclamado através dos seminários, através dos estudos, da condição na qual se encontra o ser humano, e que o ser humano mesmo se recusa a ver, se recusa a reconhecer a condição depravada. O ser humano é um ser intrinsecamente perverso, pela sua condição da sua queda, pela sua separação, pela quebra da comunhão, da relação com Deus, que é inimigo de Deus, porque o próprio Deus assim o diz, porque está baixo a ira de Deus, porque está baixo o juízo de Deus, está baixo condenação. O homem que está nessas condições, que é descrita pela própria Bíblia, é a mensagem do Evangelho que descreve essa condição do ser humano, e quando ele é confrontado com essa condição, ele é confrontado com a cruz de Cristo, porque essa cruz, ela não se manifesta por força e por dedicação humana. Essa cruz, ela está encriptada, a mensagem, o poder daquela cruz, ela está encriptado, queridos, e só pode ser aberto pelo poder do Espírito Santo e pelo chamado de Deus na vida de uma pessoa. Por isso, qualquer um de nós que temos sido alcançados por isso, não podemos receber maior bênção de Deus
que ser justamente alcançado pela revelação, a manifestação de Cristo, a manifestação da obra da cruz do Calvário. E o que é que Deus quer de nós frente àquilo? Aquilo tem que nos quebrar, aquilo tem que desmoronar, aquilo tem que nos destruir. Às vezes eu tenho ouvido uma expressão do Tiago que diz: o grande problema nosso, ser humano, é que nós existimos demais. Existe é como o ser humano anda prioritariamente muito ocupado consigo mesmo. Por isso, Deus sempre está relegado a um lugar de honra, um cantinho de honra na vida da pessoa. Cristo está relegado a um cantinho de honra na vida da pessoa. Mas a pessoa, a prioridade dela é ela mesma. Nós sabemos que o mundo é assim, mas sabemos também que é inaceitável, frente à revelação do verdadeiro evangelho, é inaceitável que uma pessoa que se diga crente, que se diga cristã, não entenda essa realidade. Ou que ande demasiado ocupado consigo mesmo, ou ocupado, queridos, com outras prioridades que a obra de Cristo na sua vida, que a comunhão com Deus, a comunhão com Cristo, a comunhão com a igreja. Temos demasiados elementos distratores nesta vida. Todos nós temos demasiados elementos distratores na vida. Mas o que fomos confrontados, queridos, se você perde aquela destruição que a cruz do Calvário fez na sua vida a primeira vez, se você perde de vista aquilo, você está perdendo o maior bem que jamais alcançou a sua vida. Você descuida isso, você está descuidando da coisa mais valiosa que você jamais teve e jamais terá em toda a tua existência terrenal. Ser destruídos, ser pulverizados pela revelação da cruz de Cristo nas nossas vidas. Então, essa é a evidência de uma verdadeira revelação do Evangelho, de uma verdadeira conversão de uma pessoa. E, claro, nós fomos chamados a permanecer nesta revelação. Fomos chamados a permanecer neste Cristo glorioso, neste Evangelho glorioso. E se permanecemos nesse Evangelho que nos destruiu, significaria isto, que devemos permanecer destruídos. Devemos permanecer quebrantados. Devemos permanecer jogados no chão. Se é que permanecemos em Cristo, se é que permanecemos neste Evangelho. Porque, insisto, querido, perder isto é perder o maior bem que jamais chegou na tua vida. Eu quero ler outro texto relacionado, outra referência a isto mesmo que estou compartilhando com vocês, que está lá em Isaías, capítulo 57, Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, 15 diz o seguinte: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Ele diz o seguinte: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É como perguntar, né? Parece meio ilógica essa declaração, né? Mas aqui o profeta está transmitindo o que Deus está dizendo. Evidentemente, Deus habita, ele é onipresente, ele está em tantos lugares. Mas é interessante que parece que ele expressa uma preferência enquanto à sua habitação aqui.
E essa preferência expressada no texto, ele disse, eu habito na eternidade, na glória, nas alturas eu habito, disse Deus. Em outra palavra, lá eu toco o teto na glória. Eu toco o teto na glória, se existisse, não, esse teto. E é impossível ser mais glorioso. Assim como preferência, eu estou ali, também como preferência, olha bem, como preferência de Deus, habito com aquele contrito de espírito, aquele que está quebrantado de coração. Mas não é uma contrição e um quebrantamento carnal, provocado por circunstâncias, provocado por miséria, provocado por desgraça ou por algum drama que está vivendo a pessoa, nem sequer por uma necessidade pessoal. É um quebrantamento, queridos, provocado pelo confronto com a glória de Deus, pelo confronto com a santidade de Deus. É um quebrantamento provocado pelo Espírito Santo frente à obra gloriosa da cruz do Calvário. Deus habita com o quebrantado de espírito. Aquela pessoa que é quebrantada, poderíamos dar muitas referências de como, em que aquilo se traduz na prática. Mas me permita mencionar pelo menos umas duas destas, que eu creio que é muito representativa. Aquela pessoa que é quebrantada pelo Senhor, ela nunca vai pôr resistência em contra da justiça, em contra daquilo que é justo, em contra daquilo que é verdadeiro. Ela é uma pessoa mansa. Uma pessoa mansa é uma pessoa ensinável. Não é aquela pessoa que põe resistência, porque ela sabe o insignificante que ela é. Portanto, ela está aberta. Ela tem um espírito disposto a aprender, a receber. Ela sabe que o que ela era, em todo aquilo que ela podia ter valorizado na vida, não tem importância alguma diante de Deus, senão aquilo que Deus possa colocar na vida dela. Então, ela nunca vai colocar resistência, ela nunca vai entrar em discussão para poder ganhar argumentação, para ganhar um debate. Ela não vai estar simplesmente ir em contra daquilo que é verdadeiro e justo, só para poder livrar a cara. Não, ela não está preocupada com isso. Ela não está mais ocupada consigo mesma. Está demasiado ocupada com a glória de Cristo. E sabe, querido, não existe nada nesta vida que nos impeça viver esse milagre. Nada nessa vida pode nos impedir de viver isso que estamos falando aqui. Essa pessoa que é quebrantada, ela é rápida para se arrepender. Se ela erra, se ela peca, ela é rápida para se arrepender. Ela não tem nenhum obstáculo na frente dela. A verdadeira pessoa quebrantada pelo Espírito de Deus. Ela se arrepende, ela pede perdão com facilidade. Ela não está aí protegendo a cara, não está querendo livrar a cara, não. Ela se arrepende porque, para ela, a verdade está por cima dela. A verdade de Cristo, a justiça, está muito além da sua própria pessoa. Então, é uma pessoa que pede perdão com facilidade, é uma pessoa que perdoa também. Porque está extremamente ocupada com os interesses de Cristo. Portanto, vidas quebrantadas é o primeiro pilar desta unção que Deus tem nos comunicado e que tem permanecido e perseguido pela convicção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, queridos, é vidas crucificadas. Vidas crucificadas. Este é o segundo pilar da unção, do chamado que Deus fez sobre as nossas vidas há quase 30 anos atrás. E é impossível não lembrar das palavras do apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20, um texto muito conhecido, né? Com Cristo estou juntamente crucificado.
Interessante que Paulo não falou que ele estava, nem que será, senão estou presente. E aquele é presente, queridos, aquilo ele está expressando uma continuidade. Aquela forma, eu estou crucificado com Cristo, expressa necessariamente algo contínuo. Eu permaneço crucificado com Cristo. E já não vivo eu. Olha aí, deixou de existir o apóstolo Paulo. Já não vivo eu. Mas Cristo vive em mim. Este é o que a cruz tem que provocar em cada um de nós. Este é o que a obra de Cristo na cruz, pelo poder e a instrumentalidade do Espírito Santo, tem que provocar na vida de cada um de nós. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, que quer dizer nesta vida terrenal, nesta vida, nesta humanidade minha, vivo na fé do Filho de Deus. Não vivo mais pelo que eu penso, pelos achismos. Vivo pelo aquilo que Cristo pensa que é. Eu vivo por aquilo que Cristo diz que é. E vivo em função do que Ele quer. Vivo em função do que interessa e o que é prioridade para Ele. Lá em Colossenses também temos outra referência do mesmo. Colossenses capítulo 3. Disse, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, disse. Lá onde está Cristo? Assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Por que não pensais mais nas coisas que são aqui da terra? Porque morrestes. Porque morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Vossa vida está oculta. Vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Porque morrestes. Por isso, a sua mente já não está aqui mais, está lá. Porque morreste, por isso os códigos que regem sua vida são lá de cima, não são os daqui. E você, querido, você e eu estamos conscientes de que viver esse milagre significa comprar problemas, significa comprar uma guerra contra este mundo. Mas a pergunta é, somos ou não somos? Afinal, quem somos nós? Vidas crucificadas. O crucificado está morto e segue morrendo todos os dias. Não é somente algo que aconteceu pontualmente. Todo esse efeito, toda a obra de Deus em nós é algo que começa e segue. Não para, não foi algo que aconteceu e ficou lá atrás. Não, aconteceu e segue acontecendo. Da mesma forma, queridos, assim fomos redimidos e seguimos sendo redimidos. Fomos salvos e seguimos sendo salvos pelo Senhor. Não é algo estático, não é um poder estático. Lembre-se, é o Logos, o Todo-Poderoso, o Verbo, a ação de Deus que está em atividade dentro de nós para cumprir o propósito eterno de Deus. Aquele que está crucificado, ele vive em função de Cristo, ele vive em função da igreja, querido. Ele não vive mais em função de si mesmo. Temos necessidade? Claro que temos necessidades pessoais. Claro que temos. Mas sabe o quê? Demos oportunidade a Deus de atender nossas necessidades pessoais.
Porque se você busca atender suas próprias necessidades pessoais, você está tirando de Deus a oportunidade dele fazer. Dele usar a vida do teu irmão, da tua irmã. O grande problema sempre será esse. Estamos muito ocupados conosco mesmo. Esse sempre será o grande problema nosso como cristãos. Esse será sempre o grande desafio. Deixar de estar tão ocupados conosco mesmo. Nós temos compartilhado também outro texto para aqueles que estão aí tomando nota, lá em 2 Coríntios, também outro texto muito conhecido nosso, 2 Coríntios 4, versículo 10, onde o apóstolo Paulo aqui, ele expressa exatamente tudo isso que estamos falando aqui naquele verso. Levando sempre, continuamente por todas as partes, o morrer de Cristo em nossos corpos mortais. Com que propósito? Para que a vida de Cristo se manifeste em nossos corpos mortais. A manifestação da vida de Cristo, essa é a vontade de Deus. Queridos, essa é a singular vontade de Deus. Que a vida de Cristo se manifeste mais e mais gloriosamente nas nossas vidas. Portanto, o primeiro pilar desta unção do ministério, desde os seus inícios, vidas quebrantadas, vidas crucificadas. E aí um terceiro pilar ainda, que vidas humilhadas é a consequência das duas primeiras. Vidas humilhadas. Vidas humilhadas, queridos, como algo constante, não como uma experiência localizada, pontualizada no tempo. Não, que seja uma marca. Uma marca. É, para mim, difícil não mencionar como referência o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago usa aí um texto muito importante. Tiago, ele diz o seguinte: antes, ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos. Olha bem, Deus resiste aos soberbos. A soberba, querido, não é somente aquela pessoa que tem o nariz empinado, não. A soberba não é só aquela pessoa que pensa que ele é melhor que os outros, não. A soberba, ela sutilmente, muitas vezes, se manifesta na autossuficiência nossa. É a parte mais sutil da soberba, é a autossuficiência que podemos, de repente, expressar. A autossuficiência é totalmente o contrário de dependência de Deus. E eu creio que quando começamos a entender isso, começamos a dizer: eu não posso mais confiar na minha própria experiência. A manifestação gloriosa de ontem não serve para hoje. Mas eu sei como fazer isso. Queridos, tem muita coisa que você sabe fazer. Estou falando dentro do reino. Tem muita coisa que eu sei fazer. Muita coisa. Talvez muitos de nós temos muito conhecimento dentro da Escritura. Queridos, é tão fácil errar nisso. Autossuficiência, diga, eu tenho experiência suficiente, eu sei fazer isso aí. E cada vez que a gente começa a entrar nesse labirinto, o que nós estamos fazendo estamos deixando de depender de Deus. Querido, você e eu dependemos de Deus cada segundo da nossa vida. Dependemos de Deus para cada momento que você respira. Você pode até ter dinheiro, ter recursos, ter tudo que você quiser.
Mas você depende de Deus ao ponto que você tem que dar dando graças por cada grão de feijão que você come cada dia. Isso é entender. Isso é ter um coração entendido. Isso é depender de Deus. Estar consciente. Assim como claro, límpido, cristalino. Dependo de Deus. Aqui não tem que ver se você pode ter muito recurso material ou pode não ter nada. Mas esse problema da autossuficiência se dá em ambos os casos. Tem muita gente que não tem nada, nem sequer um grão de arroz para comer, mas são soberbos, querido. São autossuficientes. E também do outro lado tem gente que tem muita coisa. Por algo Jesus disse, é muito difícil entrar um rico no reino dos céus. Por quê? Porque o cara disse, não preciso de Deus, eu tenho tudo que eu preciso. Então tem soberba ratonil e soberba sobre 4 rodas, é o que eu costumo dizer. A soberba do jaguar, né? E a soberba do rato. Mas é o mesmo problema e é o mesmo pecado. O problema da autossuficiência do ser humano leva, inclusive, à autojustiça. Parece que, humanamente, existe uma resistência em contra de que qualquer coisa que venha em contra dos meus interesses, eu tenho que fazer resistência. Porque eu não estou compromissado com a verdade. Esse é o grande problema. Então, eu estou culpando todo mundo pelos meus problemas, que é uma evidência típica dos covardes. Culpa meio mundo, acusa meio mundo e tem resposta para tudo. Para tudo que está errado na vida, ele tem resposta para tudo, tem explicação para tudo. Mas não são capazes, são absolutamente covardes, são débeis, são fracos e são incapazes de se perdoar. Me perdoe, eu errei. A autossuficiência é um grande problema. É um grande problema. A soberba. Deus resiste ao soberbo, disse. Mas dá graça, olha bem, dá graça aos humildes. Eu espero que você se lembre quando compartilhamos da graça, que não somente isso se traduz como um favor de Deus ao pecador, um favor imerecido da parte de Deus para com o homem pecador. A graça vai muito mais além do que isso. A graça é um recurso espiritual, como já temos falado, é um poder de Deus. Aquele poder que Paulo, no momento, recebeu o entendimento da parte de Cristo, onde ele tinha aquele famoso, como é que era como é que era o espinho na carne, né? Do Paulo, que ele falava que eu orei 3 vezes para que o Senhor tirasse de mim. E Jesus falou que não. Jesus falou, minha graça te basta. O que quis dizer Jesus com aquilo? Porque o meu poder, disse o Senhor, se aperfeiçoa na debilidade, na sua debilidade. Significa, quanto mais você entenda que é débil, quanto mais você entenda que você é nada, quanto mais você entenda que você é ninguém, que você não pode, que você depende, quanto mais você entenda isso, estamos gerando espaço, mais espaço, para que o poder de Deus, a graça de Deus se manifeste. E quanto mais a graça de Deus se manifeste, querido, maior glória será para o Senhor. Você vai se convertendo em mais e mais instrumento de glória para Ele. Quanto mais graça, é maior glória para Deus. Quanto menos graça, mais desgraça. E quanto menos graça, mais soberba, mais autossuficiência. Dependência de Deus, cada minuto, cada segundo. Não importa quanto você e eu saibamos, não importa quanta experiência tenhamos, não confiemos na nossa experiência. Não confies na tua experiência. Levo mais de 40 anos no ministério, seria tão fácil dizer, eu tenho 40 anos de ministério, aprendi muito. Não que não seja verdade,
Mas eu não posso confiar nisso. Eu preciso de uma unção fresca cada dia. Eu preciso de uma palavra fresca de Deus cada dia. Eu necessito ouvir cada momento, em cada situação nova, uma voz fresca da parte do Senhor. Dependo da direção dele. Preciso morrer todos os dias. Querido, eu creio que não tem oração que eu faça que eu não digo, Senhor, me faz morrer outra vez. Quero morrer 1000 vezes outra vez. Quero morrer 1.000.000 de vezes se é preciso. Porque eu não quero perder a unção. Mas isso não tira o fato de que somos golpeados todos os dias, somos atordoados todos os dias, somos distraídos todos os dias. Nossas convicções estão sendo postas à prova. Cada um de vocês, eu e cada um de vocês, nossas convicções estão sendo colocadas à prova todos os dias em diferentes situações e circunstâncias. Mas eu quero outra vez lançar essa pergunta para você. Serve para mim também. O que foi que a cruz provocou em você a primeira vez? O que é que a cruz provocou em você, a revelação de Cristo provocou em você? A pergunta é: o que está provocando hoje a revelação da cruz de Cristo na sua vida? Se você pudesse medir ou quantificar, o que ela está provocando hoje em você? Isso, queridos, nos deve levar a intensificar nossa comunhão íntima com o Senhor. Nessa comunhão íntima nós seremos nutridos, seremos consolados, seremos fortalecidos. E aí você e eu entenderemos tudo aquilo que nós precisamos entender. Vamos saber o que é que Deus quer. Vamos saber qual é o caminho. Vamos saber qual é a decisão que eu tenho que tomar para esse assunto tão importante na minha vida. Para essa etapa na qual estou vivendo. Mas sabe que a tendência não é viver pessoalmente isso. A tendência sempre é esperando que Deus manifeste um raio no céu, com letras de fogo dizendo o que nós temos que fazer. Outros estão esperando um profeta para poder chegar para eles e dizer o que eles precisam fazer para dar direção na sua vida. É muito cômodo, mas isso não é a vontade de Deus. O que Deus quer é intimidade com Ele, porque Ele quer falar com você pessoalmente. Você não precisa ser muito espiritual para isso, porque não depende de você a comunicação, depende do Espírito de Deus. É Ele que nos alcança, não somos nós que alcançamos, não somos nós que interpretamos a Deus. Se Ele pôde dar-se a entender a um burro, significa que tem esperança para nós. Alguma vez, eu quero terminar essa mensagem contando para vocês uma experiência que tive lá nos últimos anos que estava no Chile. Fui confrontado por uma pastora e ela falou comigo o seguinte: olha, eu tenho certo questionamento com você. Eu falei: por quê? Não, que você parece que anda com uma doutrina aí do nadismo. Eu falei: doutrina do nadismo? O que você quer dizer com isso? Não, você está dizendo que nós não somos nada, que nós não somos ninguém, todo esse tipo de coisa. Porque nós sim somos. Nós somos herdeiros da glória, somos filhos do reino, somos o quê? Não sei, somos e acontecemos. Eu falei: olha, minha irmã, eu acho que você não entendeu. Se você está querendo dizer que nós somos redimidos de Cristo, de que fomos comprados por um alto preço, de que nós fomos constituídos e adotados filhos de Deus, somos herdeiros e co-herdeiros da glória eterna com Cristo. Se você quer dizer que nós estamos em Cristo e Cristo é em nós, e que até Satanás está debaixo dos nossos pés, se você está querendo dizer que no nome de Cristo nós podemos avançar e temos autoridade para expulsar demônios, temos autoridade nisso e aquilo, se você quer dizer isso, eu nunca perdi de vista nisso. Nunca. Quero que entenda que o que eu estou transmitindo
é que nós devemos manter uma atitude espiritual. Porque a humildade não é ser realista, ser verdadeiro naquilo que você é somente, senão transmitir uma atitude. A humildade é uma atitude espiritual, mais que qualquer outra coisa. A atitude é uma coisa que se transmite, é algo espiritual que se transmite. Por isso a soberba, ela pode ser percebida por qualquer pessoa. Mas também a pessoa que verdadeiramente é humilde no seu espírito, aquilo qualquer ser humano vai perceber, ainda que não saiba explicar. É uma atitude espiritual, a humildade. E quando eu falo que somos nada, eu não estou perdendo de vista a herança que eu tenho na glória eterna. Em nenhum momento. Somente que a glória de Cristo revelada opaca tudo aquilo que eu penso ser e ter na minha vida. E eu quero ser opacado permanentemente, para sempre, inclusive no céu. Teve pessoas que estiveram com a gente no ministério e que hoje não estão. O Tiago se lembrará disso. Uma das razões, uma das heresias que essa pessoa falava, que foi uma das razões pela qual não seguimos juntos, que ele estava dizendo que quando estamos no céu já não precisamos de Cristo mais. Eu falei, não entendeu nada. Não entendeu coisa alguma. Não precisamos mais de Cristo, porque já seremos iguais a Ele. Que absurdo. Absurdo. Como poder seguir ministerialmente com pessoas assim? Não dá. Não tem como. É uma negação do próprio Evangelho. Se nós fomos feitos um com Ele, fomos unidos vitalmente a Ele, somos o corpo dele e permaneceremos sempre como o corpo de Cristo. Então, isso me fez lembrar também, essa conversa, para terminar, concluir o que eu estou comentando, queridos, me fez lembrar no livro de Apocalipse, capítulo 4, Apocalipse 4, versículo 9 e 11, me permitam ler para vocês o que está aqui. Eu quero fazer um pequeno comentário e com isso vamos concluir por esta manhã. Apocalipse 4, versículo 9 ao 11. Aqui estão fazendo referência a duas entidades no céu. Uma entidade são 4 seres viventes. São os seres viventes e também os 24 anciãos que estavam sentados nos seus tronos com as suas coroas. São 2 entidades no céu. E diz o seguinte, no versículo 9: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos postrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. E quem estava sentado no trono, queridos, é Cristo. Quem estava sentado no trono, e o que eu queria dizer com isso é que ainda no céu, a promessa que nós temos da parte de Cristo, assim como ele está sentado à destra do Pai, olha bem, assim como ele está sentado à destra do Pai, que quer dizer sentado no mesmo trono, na mesma altura, na mesma dignidade do Pai. Jesus depois nos chama a sentarmos com ele no trono. Gente, não dá para imaginar isso. Não dá para imaginar. Essa coroa que aparece aí nos 24 anciãos sentados no trono, evidentemente, nós estamos falando de coroas de ouro verdadeiras. Isso são coisas figurativas.
Porque a coroa de glória, sabe qual é? A plenitude de Cristo, forjada definitivamente em você e em mim. Fomos feitos plenamente, perfeitamente Cristo em nós. Esta é a coroa de glória que Paulo se referia. Ele estava esperando receber da parte do Senhor. Não é uma coroa de ouro, 18, 24 quilates colocado na cabeça. Não tem nada a ver com isso, não. A coroa de glória é Cristo formado plenamente em você e em mim. Essa é a coroa de glória. Então, queridos, figurativamente, estando no céu, sendo coroados de glória, sendo iguais a Cristo, nós vamos nos prostrar diante do trono dele, ainda que sejamos iguais a ele. Vamos nos prostrar diante do trono como esses 24 anciãos. E vamos dizer, sim, Senhor, sim, é verdade, somos co-herdeiros da glória, somos um contigo, somos iguais a ti, Senhor, mas não. O Senhor é quem morreu na cruz. O Senhor, tu és o Filho unigênito, tu és o prototocos, não nós. Não é uma negação da herança eterna. É uma atitude espiritual que reflete aqui, acontecendo no céu, queridos. Acontecendo no céu. Para os que não sabem, os seres viventes são querubins, ok? São os querubins que guardam o trono de Deus. Se quer referência do que eu estou falando, leia o capítulo 10 de Ezequiel. Aí está explicitado que os querubins são os seres viventes que estão aí diante de Deus adorando. E os 24 anciãos, queridos, também são figurativos. Os 24 anciãos são a representação da antiga aliança, representada nas 12 tribos de Israel. E os 12 apóstolos no Novo Testamento representados são puras figuras das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos no Novo Testamento, em referência direta àqueles que foram justificados pela fé no antigo pacto, assim como Abraão foi justificado pela fé, assim milhares, centos de milhares também foram justificados pela fé, apesar e ainda durante a antiga aliança. É o povo de Deus que está hoje ligado a Cristo, tanto da antiga aliança como da nova aliança, representado nas 12 tribos de Israel e na mensagem dos 12 apóstolos no Novo Testamento. Esses são os 24 anciãos coroados de glória. Esta é a igreja representada em ambas alianças, que estão prostrados, jogando suas coroas de ouro diante do trono. É a igreja de Cristo, os 24 anciãos. É uma atitude espiritual. É uma atitude espiritual. Vidas quebrantadas, vidas crucificadas, vidas humilhadas como consequência disso. Esses são os 3 pilares da unção que Deus me mostrou faz quase 30 anos atrás, que deveria permear a identidade desse ministério. Tivemos muitas baixas, sim. Tivemos muitos problemas, sim. E vamos seguir tendo problemas. Mas esta unção tem que perpetuar no tempo, enquanto o Senhor quer nos usar como ministério para seguir pregando este evangelho. Esta unção tem que seguir. E vai ser através de homens e mulheres que hoje são parte desse ministério, tanto no Chile como aqui no Brasil. Amém? Amém. Amém. Renan. Sim.
fiz hoje, eu tenho imaginado Mas uma fala mais coisa. perto do microfone, pai, senão não dá para entender nada. Você falou sobre a experiência. É uma coisa que nós temos que ter um cuidado muito grande. Ela não pode ultrapassar a nossa dependência. Isso é a maneira que eu tenho vivendo esse tempo do Evangelho, porque há poucos dias uma pessoa me perguntou qual era a minha religião. Eu falei, eu não sou religioso. Eu tenho Cristo como meu Senhor e Salvador. Porque Ele mesmo, depois dessas instruções dadas por Ele, vai nos lembrar de João 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Então, era a Verdade. maneira que eu pregava o Evangelho na companhia, dizendo para meus companheiros de trabalho, Jesus é quem falou que você não é nada. Se você não tem Cristo, você não é nada. Então, é a maneira que a gente hoje pode testificar de Cristo, porque nós temos que sempre lembrar do nosso irmão apóstolo Paulo. Ai de mim, agoriar, a não ser na cruz. Amém. Sim, verdade. Verdade. Né? Ai de mim. Nós podemos cantar o corinho, o verso do 46 do Consegue eu andei. Né? Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu. Agora, me aleva em Cristo Jesus. Deus Amém. abençoe. Muito obrigado, pai, pelo comentário. Muito oportuno. Muito oportuno. Alguém mais que gostaria de comentar, por favor? Aos que queiram fazer qualquer comentário ou pergunta, por toda a liberdade. Depois vamos orar para terminar, mas comentemos primeiro os que queiram. Eu gostaria de dizer uma coisa, que todo esse tema que enfatiza em muitas igrejas, de nossa identidade em Cristo, de quem somos em Cristo, o propósito de compreender essas verdades profundas, tem vários versículos na Bíblia que falam, como você mencionou na pregação, Paulo, que somos coerdeiros com Cristo, que estamos sentados com Cristo no trono. O propósito de compreender essas verdades é a exaltação de Cristo em nossas vidas. O propósito não é nós mesmos ser mais seguros. O propósito não é nós mesmos encher a cabeça dessa verdade. O propósito disso é Cristo ser mais conhecido através de nossas vidas. E que a honra e glória seja para Ele ao confessar essas verdades. Muito bom saber e sempre ser lembrado disso. Mas não para a glória do homem, não para a exaltação dos cristãos. Amém. Alguém mais quer comentar? Paulo, na verdade, eu teria duas coisas para comentar. Não sei se vocês vão prestar ouvido para mim, né? Com a paciência e misericórdia de vocês. A primeira é que o senhor, falando sobre vidas quebrantadas, e me fez lembrar daquela passagem do Trabalhadores da Vinha, que Cristo fez, onde vocês conhecem, né? Que o Senhor contratou um homem logo no começo do dia, depois contratou outro na metade do dia e contratou outro no fim do dia. Na hora de fazer o pagamento, ele pagou igual para os três. E o trabalhador do começo ficou reclamando, mas por que você pagou mais para ele? Mesmo para ele, eu trabalhei muito mais que ele. E eu fico olhando para nossas vidas, porque é um privilégio a gente ter sido chamado como filho de Deus logo no começo da vida. Tem muitos que
receberão o chamado de Deus somente no leito da morte. E muitas das vezes eu me coloquei assim, falei, mas por que o Senhor foi tão misericordioso no leito da morte desse homem, sendo que ele viveu uma vida depravada, agora no final ele se arrepende e o Senhor salva ele? Isso não é justo, né? Eu já pensei assim. E hoje, entendendo que nós não somos nada, nós somos... o trabalho para o Senhor é um tremendo privilégio em nossas vidas. Hoje eu entendo como é um privilégio ter sido chamado, mesmo que tivesse sido trabalhado muito mais do que qualquer um. E hoje eu entendo, pelo menos o entendimento que eu tive, que é um privilégio ter sido chamado logo cedo, porque nós pudemos vivenciar no zelo de Deus nessa vida, na alegria do Espírito nessa vida. Enquanto aquele que foi chamado no leito da morte, esse viveu uma vida toda baixo ao poder de Satanás, né? E o outro assunto, quando o senhor falou do espinho da carne, eu pelo menos eu tenho percebido da parte do Senhor como que o Senhor ele trata de nos fazer dependente dele. Ele nos dá as ferramentas para nos fazer dependente dele, ainda que seja colocar um espinho na nossa carne. O Senhor tem colocado uma coisa em mim já faz uns 8 anos que eu tenho o síndrome de turno carpiano, que é uma dor no pulso muito forte. E é incrível como isso me torna dependente do Senhor e coloca minha confiança nele, porque eu vou explicar o porquê. Eu lembro de uma situação, eu indo para a faculdade, quando eu tinha meus 21 anos, 22 anos, e eu estava com uma dor terrível no meu pulso. E eu andava num lugar assim, muito escuro, um lugar que me sentia perigo. Eu já vi gente sendo assaltada nesse lugar, então eu me sentia muito debilitado a ponto de não conseguir me defender. E isso, ao mesmo tempo, me colocava minha confiança no Senhor. Então, na prática, na minha fraqueza, o Senhor se aperfeiçoou em mim. Não sei se eu consegui fazer vocês entenderem. Esse problema no pulso que eu sinto me faz eu me sentir inabilitado de me defender caso alguém me atacasse. E, ao mesmo tempo, me colocava na confiança no Senhor. Então, sentindo a própria carne, o que é ter uma inflamação, de vez de espinho na carne, uma inflamação na carne.